E aí, meus cheirosos, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui de volta para mais um vídeo e dessa vez eu tô aqui para fazer uma coisa que eu nunca fiz no canal e que realmente, depois desse livro, eu não consegui resistir e eu precisava falar sobre ele, que é A Inspeção, do Josh Malerman. É o quarto livro do Josh que eu leio. Antes de Inspeção, o meu livro favorito já era um livro do Josh, que é Caixa de Pássaros, e agora é Inspeção. E eu sou completamente apaixonado pela escrita dele, e nesse vídeo vocês vão entender por quê. Antes de começar a falar sobre o livro, eu quero explicar que nesse vídeo, ele vai ser dividido em duas partes, não em dois vídeos, mas em duas partes nesse vídeo, onde a primeira parte eu vou falar só sobre o livro, sem spoilers, explicar pra vocês, tentar convencer vocês a irem atrás de ler o livro. E a segunda parte vai ser meio que uma conversa com quem já leu o livro, pra quem tá interessado em saber minha opinião, pra quem tá interessado em, sei lá, conversar com alguém sobre. Esse vídeo é pra isso também. Então vamos começar com a sinopse dele. Eu vou fazer uma sinopse bem sucinta desse livro, porque não tem muito o que explicar, é só uma premissa, e a partir dessa premissa você se interessa e vai querer saber o que vai acontecer. Existem duas torres. Uma torre são criados meninos desde o nascimento até os 12 anos, que é onde o livro se passa, e esses meninos são criados apenas por homens, e eles são criados a vida toda sem saber da existência de mulheres e isolados no mundo inteiro. Para aqueles meninos só existe a torre, só existem os seus irmãos, e eles são chamados de meninos do abecedário, ou é meninos do alfabeto, eu não esqueci agora se é os meninos que são do abecedário ou as meninas do alfabeto. Então eles são criados separados das meninas porque o pai, que é o líder dessa torre, ele acredita que a sexualidade, o sexo oposto, atrapalha a inteligência. Então ele fez um experimento criando meninos isolados de meninas para tentar desenvolver e criar engenheiros brilhantes e cientistas brilhantes. Ele criou pessoas super inteligentes, essa é a intenção dele. E desde pequenos os meninos têm regras, eles têm horários, eles têm uma rotina de estudo pesada, inclusive os livros que eles leem, todo o conteúdo, todos os filmes, toda a cultura dentro daquela torre é criada pelo pai, então eles vivem numa bolha onde eles só conhecem aquilo. E a parte mais interessante do livro, que tem na sinopse, mas isso só começa a ser falado do meio para o final do livro, que é a existência de uma outra torre com apenas meninas, que é comandada pela mãe. Então o livro é sobre isso. Duas pessoas que acreditam que o sexo oposto atrapalha a inteligência e resolvem fazer um experimento isolando crianças e privando elas do conhecimento do sexo oposto para tentar desenvolver cientistas e engenheiros brilhantes. De cara, eu já quero explicar que esse livro ele é muito simples. Ele tem uma história simples, ele tem um roteiro simples, ele é contado de uma forma simples, não é nada complexo, não é nada extraordinário, mas o modo como a história é bem amarrada, é bem explicada, é bem dirigida, sabe? A sensação que você tem ao ler esse livro é que ele é uma série com uma história muito simples, porém muito bem dirigida, que você vai se apaixonar pelos personagens, você vai se apaixonar pelo modo como aquilo é apresentado, você vai se apaixonar pela trilha sonora e você vai se apaixonar pela obra como um todo, mesmo ela tendo uma história simples. Diferente dos outros livros do Josh, que era, na minha opinião não era um defeito, porque ele sabia fazer isso de uma forma legal, principalmente em Caixa de Pássaros, que eu acho o livro perfeito. Nesse livro, tudo é explicado no final. Explicado. Tudo faz sentido, tudo se amarra, não tem nada mirabolante, como a existência de algum ser que a gente não sabe o que é. Tudo fica muito bem entendido. E eu acho que é até por isso que esse livro ele te gera uma satisfação muito grande quando você termina. Além de que ele tem personagens sensacionais e que são realmente muito cativantes. Os personagens secundários eles são pouco focados, sabe? Os dois protagonistas eles têm um papel mais importante, porém os secundários eles não ficam de lado. Eles são muito simpáticos, você vai gostar deles, você vai conseguir imaginar eles numa série, num filme. Os livros do Josh são como beber um copo de água depois de fazer uma série de exercícios pesados, sabe? Naquele dia que tá muito quente. É um negócio que é muito prazeroso, você sabe que é essencial e te desce de uma forma muito sensacional. O modo como ele descreve o subconsciente, o modo como a gente consegue perceber que ele tá tentando descrever algo que se passa na nossa cabeça mesmo, e como ele chega muito perto de descrever isso de uma forma perfeita, sabe, num livro. São sensações que a gente tem na nossa cabeça em certas situações, em certos momentos, e ele tenta passar isso, ele tenta escrever isso usando parágrafos, usando linhas, usando itálico, e você imerge naquilo, você sabe o que o personagem está sentindo. Então agora eu vou deixar a segunda parte para falar com spoilers dele, tá? Então eu já recomendo muito que você vá atrás de ler o livro, porque é sensacional, o Josh é incrível e você vai amar. Eu tenho certeza que você vai amar. Como eu expliquei, o livro é simples, ele não é complexo, então você que é um leitor assíduo, que gosta de literatura clássica, literatura pesada,
provavelmente você vai achar ele muito simples e não vai gostar. Eu vi o livro sendo muito criticado. Mas se você é aquele leitor iniciante, se você não lê tanto, como é o meu caso, você vai gostar muito, porque é uma história simples, é uma história que você vai gostar de ler nas férias ou numa viagem, sabe? É muito tranquilo. Então vamos lá para a fase com spoilers. Eu quero começar primeiro falando dos personagens. Eu confesso que eu fiquei um pouco incrédulo com o talento da Kay. O mais surreal de tudo é que a Kay, além de ser uma desenhista incrível, ela é muito inteligente, ela é extremamente carismática e ela é uma puta artista. Então imagina esse personagem numa adaptação, sabe? Ia ter que ser um ator fenomenal para fazer a Kay. Já o Jay, ele é legal, ele é um cara bacana, mas eu acho que dentro do livro ele conecta mais a gente à realidade, ele tá mais pra nos colocar dentro do livro e se nos imaginar naquela situação, não deixar tenso, sabe? A gente sente a tensão, a gente sente a angústia dele. Ele também tá ali pra lembrar a gente que eles são crianças, que eles têm 12 anos. Então a gente vê aquela fraqueza, a gente vê aquela inocência, principalmente no Jay. Aqui ela tá num nível um pouco mais surreal. Então é meio difícil acreditar nela. Acho que o Jay, ele conecta mais a gente com a realidade daquele lugar, que são crianças presas num cárcere privado, sendo privados de conhecer o sexo oposto. A história, ela progride de um modo muito leve, sabe? A gente já começa o livro com o Jay preocupado com alguma coisa que ele viu que a gente não faz ideia. A gente mal sabe onde eles estão, a gente só conhece a sinopse do livro, mas já disso a gente consegue imergir na história. Nesse livro, eles usam muito aquele elemento de mostre, não conte. E o elemento do canto, que o Josh, ele adora colocar elementos misteriosos nos livros dele, né? E que eu só li 4, contando com inspeção. E em Caixa de Pássaros são os monstros que eles não podem ver. Em Piano Vermelho é o som que eles não podem escutar porque causa desconforto. Em Uma Casa no Fundo de um Lago é a própria casa em si, aquele lago mais bonito, é um mistério. Então ele sempre coloca esse tipo de coisa nos livros dele, e o canto é o desse livro. E o modo como as crianças imaginam um canto é muito bacana. Ele reflete os maiores medos delas. O modo como o pai fala do canto também é muito inteligente. Ele sabe que ele vai afetar as crianças daquele jeito, e isso é muito incrível. Por mais que eu tivesse ódio do pai e da mãe, eles são personagens muito bons, eles são vilões incríveis, e o que acontece com eles no final é extremamente satisfatório. Outra coisa sensacional desse livro é como eles explicam certos furos da história de uma forma que não são furos. Eu fiquei maravilhado com a desculpa que ele deu para não ter inseguranças lá dentro. E quando o pai chega e fala para a mãe que ele não quer gente armada, ele não quer criar os meninos e as meninas através do medo, ele quer que eles gostem de estar ali, ele quer que a inteligência deles seja desenvolvida, ele quer criar meninos obedientes e que só contem a verdade, entendeu? Então ter pessoas armadas iria de contra o objetivo do projeto. E isso faz muito sentido. E o final, cara, aquela cena, a tensão do Jay correndo e vendo a Kay tão ensanguentada e tão ferrada quanto ele, a gente cria uma angústia muito grande. Depois de tudo que eles passaram, depois de tudo que a Kay passou, e aquilo tá acontecendo com ele, aquela conversa dele com o pai, o momento que o pai revela que acredita que a falha dele foi por causa do sexo oposto, é tudo muito tenso, é tudo muito incrível. O Jay, ele começa a desabafar e você fica, não, Jay, cala a boca, para de entregar ela. Aí ele vai e liga pra mãe. Nossa, eu até me arrepiei aqui. Agora ele liga pra mãe e ela fala, eu sei que é... Ok, me recompus. E toda aquela cena é muito tensa. E as ações do pai são muito críveis. A gente consegue entender que ele é um ser humano. A gente consegue entender as angústias dele, os defeitos dele. O modo como ele libera o Jay no final e fala, faça o que quiser, é uma coisa muito doentia. E faz sentido demais, sabe? Isso que é o legal desse livro. Tudo faz muito sentido. E nossa, meu Deus, que... um massacre! Eu nunca achei que eu ia ficar tão feliz e tão eufórico e tão empolgado. Eu tava lendo o final do livro, gritando aqui em casa. A cena da mãe desligando o telefone, olhando pra trás e vendo as meninas e mandando elas obedecerem e elas dizendo não, é sensacional. Cara, eu consigo imaginar isso sendo adaptado pra um filme, pra uma série. E nossa, essa cena ia ser de arrepiar. E o final do pai, o momento que ele fala, a gente pensou que isso ia acontecer aos 20 anos. Olha como vocês são desenvolvidas. Sabe aquele vilão que você odeia, mas que você vê que no final, mesmo ele tendo perdido, de certa forma, ele está satisfeito, porque ele sabe que ele estava certo, de certa forma? O final é um pouco fantasioso,
mas dá pra gente entender que aquelas crianças, elas praticam esportes, elas têm um condicionamento físico bom. Ele deixa isso claro no meio do livro. E ele também deixa claro que as pessoas lá não andam armadas. E são pessoas simples, por mais que sejam ex-presidiários, são pessoas já mais velhas. São crianças de 12 anos, ok, são crianças de 12 anos. Mas eu conheço muita criança de 12 anos que seria totalmente capaz, fisicamente falando, de esfaquear um adulto, ainda mais em grupo. E provavelmente a Kay, ela criou um plano muito inteligente para conseguir fazer aquilo. E eu acho que é só isso, eu não tenho muito mais que falar de Inspeção, esse livro incrivelmente maravilhoso e que se tornou meu favorito, não por ser uma história sensacional, não por ser extremamente complexo, não por ser confuso e eu ter entendido, mas pelos sentimentos que ele me causou, pela empatia que eu criei pelos personagens, e eu recomendo demais pra vocês, tá? Eu comprei ele na promoção, eu acho que por R$20, então R$20 é uma coisa que vale muito a pena de pagar nesse livro. Ele tem 400 e poucas páginas, mas a escrita do Josh é muito partida, então tem muitos diálogos, tem muitas partes onde ele usa uma palavra por linha, tem muita troca de capítulo, então tem páginas que são cortadas basicamente inteiras, então ele é muito pequeno, por mais que ele tenha 400 páginas, você vai ler em coisa de um fim de semana, sabe? Eu demorei uma semana para ler, foi no final das minhas férias e eu deixei 2 dias ele parado porque eu não queria terminar essa coisa linda, eu não queria me despedir dos personagens, mas aí eu tomei coragem e fiz isso. Então, gente, leiam esse livro, é incrível. Se você tá aqui no final, muito provavelmente você já leu, mas por favor comentem, conversem comigo sobre ele e vamos amar o Josh, tá? Ele é muito incrível. É isso.